Fala, carequetes e carequitos, ohayou, kokowa careca desu. Não, você não tá no canal errado, é que hoje baixou o espírito otaku no Calvins porque eu resolvi entrar numa polêmica que já dura anos. Que espada é melhor, a europeia ou a katana? E pela introdução, o careca provavelmente é daqueles que acham que os samurais conseguiam cortar aço, pedra, telefone Nokia. Bom, não. Na verdade, o intuito é só apontar alguns erros e desfazer algumas falácias que são muito comuns toda vez que esse debate acontece. Então fica por aí, larga o like e se inscreve, porque senão o careca vai te retalhar. Vai! Fala pessoal, careca tá nervoso, sabe por quê? Porque sempre que eu vejo as pessoas debatendo sobre qual espada seria melhor, um monte de besteiras são faladas, e tudo com um verniz de historicamente correto. Só que tem muita gente que não sabe do que tá falando, seja porque não conhece o tema, seja porque ignora os princípios básicos de qualquer debate. Então, dito isso, o careca vai expor agora alguns pontos que me vêm à cabeça toda vez que eu vejo alguém discutindo sobre qual a melhor espada, a katana japonesa ou a espada europeia. E esse já é um ótimo ponto para começar. 1. De qual espada europeia você está falando? Cara, isso me deixa irado. As pessoas comparam um único tipo de espada japonesa com qualquer uma espada europeia. Aí é óbvio que a katana perde. É como você comparar, sei lá, o Lyoto Machida, um único lutador de karatê, contra todo e qualquer lutador de boxe. Não é assim que as coisas funcionam. Assim como para os lutadores existem diferenças de peso e envergadura, também existem para as espadas. Exemplo, você não pode botar no mesmo lado uma espada de mão e uma Zweihander, ou espada de duas mãos alemã. Ou uma rapieira espanhola, que é usada para estocar, e um sabre do tipo cutlass, que é puramente para corte. Então, quando você afirma que a espada europeia ou a espada medieval é melhor que a katana, você está falando de qual espada? Não faz o mínimo sentido você comparar uma única espada de uma única cultura com todas as espadas de um continente ou todo um período histórico, de vários séculos. Então, se a discussão começa com qual é a melhor, a katana ou a espada europeia, ela já está começando errado. 2. A katana não era a única espada japonesa. Ao contrário do que muita gente pensa, a katana, ou katana, como foi aportuguesado aqui, e eu não vejo problema nenhum em falar assim, ok? Não é um sinônimo para espada japonesa. Quando se fala do sabre japonês, sim, esse é o termo técnico para qualquer espada curva de fio só em um lado. A palavra que eles usam é to, ou Nihon to, literalmente sabre japonês. A katana ou katana, na verdade, é um dos muitos tipos de sabre japonês, geralmente diferenciados por tamanho ou peso. Por exemplo, um sabre mais curto, com lâmina de até 30 a 60 centímetros, é chamado wakizashi. Já a nodachi tinha entre 90 centímetros até 300 centímetros. Sim, tinham nodachi realmente enormes. A mais famosa foi a do Sasaki Kojiro, rival do Miyamoto Musashi, que, diferente do mangá Vagabond, não era surdo. Ah, você não sabia que os personagens de Vagabond foram pessoas reais? Musashi, Kojiro e outros personagens como os Yoshioka, por exemplo, foram personagens reais da história. Mas outros foram provavelmente criados pelo Eiji Yoshikawa, o escritor do livro Musashi, na qual o Vagabond é inspirado. Viu? Careca é cultura, e quem acompanha o canal há muito tempo já sabe disso. Bom, a nodachi do Sasaki Kojiro era tão longa que ele apelidou ela de varal. E ele só conseguia carregar ela nas costas, já que na cintura ela ia ficar arrastando no chão igual pinto grande de anão. A katana ficou famosa porque ela tem um tamanho médio,
e ela era preferida justamente por causa disso. Ela não era nem muito curta e leve, e nem muito longa e pesada. Mas mesmo entre as katanas existiam diferentes tipos. Veja a Dotanuki, por exemplo. Ela podia passar de 3 quilos. Você sabe o que é 3 quilos de aço super afiado descendo na tua cabeça? A Dotanuki ficou muito famosa por ser a espada do lobo solitário. Ou Kozureu Kami. Porque lobo solitário não é uma tradução que faz muito sentido. Afinal, ele anda com o filho dele. Então, Kozureu Okami significa o lobo que carrega sua cria e é uma tradução bem melhor. Então, recapitulando. Quando a gente compara uma espada europeia com uma katana, a gente tem que saber 2 coisas. 1. De qual espada europeia a gente está falando? E 2. Por que comparar só com a katana se houveram várias espadas japonesas? Aí você percebe que só essas 2 perguntas já quebram vários argumentos? Tipo, a espada europeia era mais pesada que a katana. Pode ser, se você estiver falando de uma típica broadsword, ou popular espada de cavaleiro. Mas se for uma rapiera, ela perde fácil. E se for uma broadsword contra uma Nodachi? Entendeu? Ah, mas tem umas Zweihander enormes, careca. Essas espadas aí não dão nem pro cheiro. Amigo, existem Nodachi tão grandes, mas tão grandes, que elas provavelmente não eram usadas por ninguém. Provavelmente elas eram feitas para decoração ou para fins cerimoniais. Mas tipo, são espadas, são funcionais. Então se tiver um maluco grande e forte o bastante para empunhá-las, elas vão funcionar. E mesmo que não tenha ninguém forte o suficiente ou grande o suficiente para usar elas, a gente sempre pode usar aqueles braços mecânicos dos Mythbusters, né? 2, 1. Ah, mas a espada japonesa só tinha um fio, as europeias geralmente tinham 2. Mais uma vez você fala sobre o que você não sabe. Antes mesmo dos japoneses adotarem os sabres como principal espada, houveram as tsurugi. São espadas de fio duplo bem parecidas com as broadsword europeias, mas que na verdade eram reminiscentes da antiga ligação da cultura nipônica com a chinesa. Ah, mas isso não é uma katana. Ou seja, do lado europeu vale usar a broadsword, espada de uma mão, de 2 ou o carvalho que for, mas do lado japonês só pode usar a katana. Ah, mas o cavaleiro medieval tinha uma armadura melhor, era mais forte e maior que o samurai japonês? Concordo. E é justamente por isso que dificilmente um samurai iria usar uma katana contra ele. Que? Você não sabia que os samurais usavam outras armas? 3. A espada não era a única arma de um samurai. Isso pode te surpreender, mas diferente do que aparece na mídia, samurais não usavam apenas espadas. Na verdade, na guerra mesmo, que é onde a classe dos samurais se originou, a arma padrão era lança, que muitos chamam de yari, mas eu não vou chamar porque yari significa lança e isso é uma coisa idiota de se falar. Só quando a lança era inutilizada ou o inimigo estava perto demais para usar, é que se empunhava uma espada. Foi só na época dos Ronin que o duelo de espadas se popularizou. Para quem não sabe, o Japão era um país que vivia em guerra. Diferentes facções e exércitos lutavam pelo controle do país o tempo todo. Foi só sob a vitória definitiva do Tokugawa Ieyasu em 1600 que o Japão começou a ver um pouco mais de paz. Então, com o fim das guerras, os guerreiros que haviam ficado famosos, mas que não sabiam fazer nada além de lutar, ficaram sem ter o que fazer. Aí muitos fundaram escolas para ensinar suas técnicas, outros viraram professores dos nobres e outros andavam pelo Japão desafiando uns aos outros. Esse período, entre 1600 até meados de 1800, é o período clássico dos Ronin, onde praticamente toda a obra sobre samurais se passa. Mas mesmo nesse período, usar espadas não era uma regra absoluta. Se você leu Musashi, tanto o livro quanto o mangá Vagabond, você viu que haviam muitas outras armas. Como a Kusarigama, por exemplo, uma corrente que tinha uma bola de ferro de um lado e uma foice na outra. O Jite, que era uma arma muito usada pelos Goryeo, uma espécie de polícia da época, e era uma espécie de garfo que servia para segurar a lâmina da espada e tirar ela da mão do agressor.
Shinmen Munisai, o pai do Musashi, era mestre nessa arma. Havia também a Naginata, um cruzamento de uma lança com uma espada que era muito usada por mulheres. Além da já citada lança, que podia ser de uma ponta ou de 3. Isso sem falar do clássico arco e flecha, né? Então, se um samurai fosse lutar contra um cavaleiro medieval numa hipotética guerra, é provável que ele optasse por uma lança ao invés de uma espada. Ah, mas e se fosse um duelo? Bom, um cavaleiro coberto de armadura contra um samurai com armadura mais leve, os dois com espadas, provavelmente o cavaleiro se sairia melhor sim. E é justamente por isso que eu acredito que o samurai não usaria uma espada. Mas os duelos no Japão não eram feitos com armadura. Então, se um cavaleiro quisesse ter o chamado Shinken Shobu, que é o duelo até a morte contra um samurai, espera-se que ele viesse sem armadura. Aí, meu irmão, baseado em apenas técnica e velocidade, eu apostaria minhas fichas no samurai, com certeza. E para finalizar, 4. O aço japonês era de má qualidade. Sim, isso é um fato. O Japão é uma ilha com poucos recursos e que viveu a maior parte da sua história isolado de outros povos. Por isso é até estranho quando você descobre que coisas básicas da civilização humana, como cerveja, vinho, leite de vaca e pão, só foram introduzidos com os primeiros contatos com os europeus. É por isso que essas palavras geralmente são todas adaptações das originais. O aço, no caso, já era bem conhecido do povo japonês em 1500, 1600, mas de fato havia uma baixa qualidade na produção do aço. De forma bem resumida, quanto mais carbono o aço tiver, melhor a espada vai ser. Então, esse é um dos maiores argumentos contra as katanas, que pelo fato de ser difícil conseguir aço puro, ou seja, com alta taxa de carbono no Japão feudal, as espadas japonesas quebrariam fácil. Isso é verdade até, mas o que muitos não levam em conta é que os japoneses sabiam disso e justamente por isso criaram uma série de técnicas para contornar essa deficiência. Qualquer um que já tenha pesquisado um pouco sobre produção de espadas ou só assista o programa Forjado sobre Fogo, da sua faca, ela corta. Sabe que usar um método Sanmai é considerado um grande diferencial para o profissional, porque ele é sinônimo de boa qualidade de lâmina. Sanmai pode ser traduzido mais ou menos como 3 superfícies. Essa é uma técnica japonesa que consiste em pegar uma parte de aço puro, ou seja, de alta qualidade, e colocar ele dentro de uma lâmina de baixa qualidade. A melhor forma de imaginar isso é um cachorro quente. O pão é como se fosse o aço mole e a salsicha o aço duro. E eu sei que dizer que a salsicha é aço duro sou estranho, mas é. Então, dessa forma, além deles não precisarem usar o aço puro para fazer uma lâmina toda, isso ainda faz com que o corpo da lâmina seja mais resistente a choques. Ao contrário do que as pessoas que acham que entendem algo de espadas pensam, uma lâmina muito dura não significa uma espada difícil de quebrar. Na verdade, se o corpo dela for muito duro, ela acaba se quebrando mais fácil. Imagina um bastão de madeira e um de borracha. Se você bater os dois na parede, qual que tem mais chance de se quebrar? O de madeira, porque ele sendo mais rígido, ele leva um choque muito maior. Enquanto o de borracha, por absorver melhor o choque, só balança de um lado para o outro. A katana une esses dois princípios. Ela tem o corpo mole, para aguentar o choque, e tem o fio duro, para cortar bem. Dito isso, é importante falar que a gente está falando de espadas japonesas feitas no período feudal. Se você for pegar espadas japonesas feitas hoje em dia, com aço de extrema qualidade, indiscutivelmente elas são as melhores espadas que existem. Então, resumindo, esse debate, na verdade, não existe muita razão de ser. Primeiro porque, a não ser que a gente bote um cavaleiro de armadura com uma espada real e um samurai dentro de uma arena, a gente nunca vai saber o resultado real. E se formos comparar só a eficácia das espadas em si,
a comparação também perde o sentido, porque espadas são feitas para funções e usos diferentes. A gente está falando de quê? De corte? Aí uma katana ganha. De esmagamento de armadura? Aí a broadsword talvez ganhe. Estocada? Talvez as duas percam para a rapiera. Percebeu? Debater isso de forma tão genérica é tão sem sentido quanto tentar decidir qual é o melhor talher ou a melhor ferramenta. A faca de pão, não serve para cortar carne, assim como a faca da carne não serve para cortar pão. O martelo é ótimo para pregar alguma coisa, mas para apertar uma porca ele é inútil em comparação com o alicate ou a chave de rosca, sacou? Na verdade, todo esse debate é só um pano de fundo para caras mais tradicionalistas poderem zoar os otakus, os fanáticos por cultura japonesa. Que tem gente que exagera e acha que samurais corriam na velocidade do som e cortavam rocha? Tem. Mas nem por isso dá para usar falácias e argumentos rasos para estabelecer um debate. A não ser que a sua intenção seja unicamente falar besteira mesmo. E é isso, pessoal. Fiquem à vontade para discordar, mas atentem para os argumentos do vídeo. Se você comentar argumentando alguma coisa que eu já respondi aqui, não vou ter muito motivo para a gente debater, né? Então, no mais, beijo nas crianças e tchau!